Então assim, se o Felipe Luiz de fato for uma pessoa inteligente, como eu acho que ele jamais vai aceitar a bomba relógio que é a CBF. Porque no momento que ele fizer a escalação de um jogador, o empresário vai bater na porta e vai falar assim, olha, esse daí não, dá uma segurada. Tem outro aqui que a gente vai colocar, que o contrato dele tá terminando lá no clube dele da Europa, e a gente precisa movimentar ou uma renovação com um salário maior, ou levar para outro clube. Então a gente tá precisando de uma vitrine. Simples assim. Na seleção brasileira não existe autonomia técnica. Isso já acabou há muito tempo. Palmeirense afirma que nesse momento, Felipe Luiz na seleção brasileira é um desperdício. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, link na descrição. Neto foi muito feliz ao destacar o crescimento de Felipe Luiz à frente do Flamengo. Para ele, o treinador sair do Mengão agora para uma seleção brasileira estaria dando um passo atrás na sua trajetória como treinador. Vocês concordam? Chega, participe e deixe a sua opinião nos comentários. Vamos acompanhar as palavras de Neto e na sequência a gente dá a nossa opinião. Sem mais, vamos para o conteúdo agora. Estão até fazendo um lobby aí por Felipe Luiz na seleção. Sempre quando você tem um técnico que começa a se destacar, você tem esse lobby, né? Agora, eu não sei se esse lobby é uma carência técnica que a seleção brasileira de fato tem, ou se também é aquele negócio seguinte, vamos enfraquecer o Flamengo. Os jornalistas rivais começam a fazer um lobby, aquecer o nome de Felipe Luiz, para que ele vá para a seleção, assim coloca novamente o Flamengo aí tendo que buscar um novo técnico. Agora, meus queridos, eu vou falar uma coisa e ser muito sincero com vocês. Em primeiro lugar, eu acho o Felipe Luiz um cara muito inteligente. Muito inteligente. E é justamente por achar ele um cara muito inteligente que eu acho que ele não vai dar esse passo em falso na carreira dele, porque a seleção brasileira é um passo em falso. Por que vocês acham que o Ancelotti não aceitou o desafio de treinar uma seleção? Pô, o cara treina a maior equipe do mundo. É, né, convidado a treinar a seleção brasileira. Seleção hoje, pentacampeã. Por que vocês acham que ele não aceitou isso? Porque ele não tem autonomia. Então assim, se o Felipe Luiz de fato for uma pessoa inteligente, como eu acho que ele jamais vai aceitar a bomba relógio que é a CBF. Porque no momento que ele fizer a escalação de um jogador, o empresário vai bater na porta e vai falar assim, olha, esse daí não, dá uma segurada. Tem outro aqui que a gente vai colocar, que o contrato dele tá terminando lá no clube dele da Europa, e a gente precisa movimentar ou uma renovação com um salário maior, ou levar para outro clube. Então a gente tá precisando de uma vitrine. Simples assim. Na seleção brasileira não existe autonomia técnica. Isso já acabou há muito tempo. Eu acho que a última vez que eu vi o técnico ter um pouco de autonomia na seleção brasileira foi em 2002, quando o Felipão foi duramente criticado por não levar alguns jogadores para a Copa do Mundo. E bateu o pé falando que não ia levar. E não levou. E voltou com a taça. Essa talvez seja uma seleção que não existe mais. Agora, esse lobby acontecer aí, ó, ele é de praxe, né? Ele acaba sendo muito recorrente, porque até certo tempo atrás falavam também do Abel Ferreira na seleção brasileira. Agora o Abel Ferreira, Palmeiras anda um pouco mais em baixa, a moral do Abel Ferreira deu uma caída, então agora cessa-se o assunto de Abel Ferreira na seleção. Mas é sempre normal que quando um técnico começa a destacar, as pessoas já vislumbrem ele reforçando a seleção brasileira, em detrimento, claro, do clube que ele está, para enfraquecer o clube que ele está, e também por essa carência técnica, carência de criatividade, carência de ousadia, uma coisa que o Dorival não tem. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Dorival Júnior vai ser o técnico da seleção brasileira na Copa do Mundo. Vai ser, eu tava vendo uma matéria aí que a própria CBF já bateu o martelo, é ele que vai ser o técnico. E se amanhã segurar a Argentina lá, pelo menos um empatezinho, mesmo que feio, aí meu amigo, lacrou, fechou. Eu não acredito que o Felipe Luiz
vá para a seleção, não. Na verdade, eu acho que o Felipe Luiz... Ó, escuta o que eu vou falar. O Felipe Luiz é um desperdício na seleção brasileira. Se nós realmente tivéssemos uma seleção meritocrática, aí eu poderia falar para vocês, nossa, olha, legal, hein? A seleção brasileira vai voar. Mas não é meritocrática. Então qualquer bom técnico que você jogar lá, se você jogar um Guardiola, se você jogar um Jorge Jesus, se você jogar um Abel Ferreira, um Felipe Luiz, vai ser a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Porque o problema não é o técnico em si. É um conjunto de fatores. E existem alguns técnicos que não estão dispostos a fazer aquilo que o catálogo, a etiqueta, né, da CBF pede. O Ancelotti não está disposto a fazer isso. Não esteve disposto. Guardiola também não vai estar. Jorge Jesus, muito menos. Por mais que ele queira a seleção brasileira. Mas aí na hora que ele entrar ali, né, nas quatro paredes, nas reuniões, aí ele vai começar a entender como a banda toca. Aí ele vai declinar. Lamentavelmente, nós estamos vendo mais uma consideração. Um abraço pra você. Quero conversar aqui com vocês. O Dorival Júnior fez uma coletiva agora pela manhã. Eu acho que foi agora de manhã, né? Eu não sei, eu tava em aula. Mas teve a coletiva agora e ele definiu algumas mudanças. A seleção vai chegar com 6 mudanças. Vamos dar uma olhada aqui nas mudanças. Só pra eu me inteirar aqui de quais mudanças serão. Que eu vi a matéria, mas eu não consegui ler a matéria. Então eu vou ver aqui com vocês agora. Saem da equipe o Alisson, Gerson, Gabriel Magalhães e Bruno Guimarães, além de Wanderson e João Pedro. No lugar deles entram o Bento, André, Murilo, Joelinton, Wesley e Matheus Cunha. Então é basicamente as substituições que ele fez no jogo passado, né? É basicamente essa equipe aí. Eu senti falta aqui de um Estevão, de um Hendrick. Talvez até entre eventualmente aí no segundo tempo em uma substituição. Mas eu confesso pra vocês que eu senti falta desses jogadores aqui. Eu esperava mais oportunidade para esses dois garotos, né? Ou pelo menos para um deles. E um pouco mais de ousadia também do técnico aí Dorival Júnior. Mas assim, esperar uma ousadia do técnico Dorival Júnior é meio complicado. Lamentavelmente, né, o Dorival ele é um técnico muito arroz com feijão e não traz muitas inovações. É um cara que gosta ali da zona de conforto. Inclusive, estão até fazendo um lobby aí por... Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Se você é novo por aqui, chega, se inscreva, ativa as notificações e, é claro, deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Pedimos também encarecidamente para que todos vocês que estão aqui acompanhando o nosso trabalho, que se inscrevam no canal Opina Porco do nosso colega Neto, palmeirense, mas que faz perfeitas análises sobre o futebol brasileiro. Link do canal Opina Porco na descrição. Vamos agora dar nossa opinião acerca desse assunto que Neto trouxe aí e que vem chamando a atenção na mídia brasileira. Devido ao crescimento de Felipe Luiz à frente do nosso Mengão, muitos aí estão pedindo a contratação da CBF para que ele seja treinador da seleção brasileira. É claro que muitos desses torcedores com certeza são rivais do Flamengo, porque sabem que Felipe Luiz encaixou definitivamente aí no comando do Flamengo e pode sim se tornar um dos maiores treinadores, conquistando títulos. Com o elenco qualificado, com essa vontade de vencer, Felipe Luiz tem tudo aí para conquistar as principais competições desta temporada. E com esse avanço de Felipe Luiz à frente do Flamengo, né, muitos aí se pediram, né, a contratação dele para comandar a seleção brasileira na próxima Copa do Mundo. E Neto, do canal Opina Porco, foi muito feliz ao afirmar que nesse momento Felipe Luiz trocar o Flamengo para uma seleção brasileira seria um desperdício. E de fato é, porque nesse momento a seleção brasileira, o problema não é só o treinador. É claro que Dorival Júnior é um treinador mais conservador, que não tem a proposta de jogo como sendo ofensiva e, é claro, preza mais a questão de
colocar suas equipes, vamos dizer assim, ali no meio de campo. Já a proposta de Filipe Luís é uma totalmente diferente. Então, por mais que Filipe Luís chegasse na seleção brasileira, ele não teria condições de fazer o seu trabalho. Todos nós sabemos que na seleção brasileira o que manda, né, são aqueles empresários que fazem a seleção brasileira convocá-los para que assim eles consigam aumento salarial, renovação de contratos, né? Isso é prova de uma má administração da CBF, que mais uma vez teve o seu presidente reeleito. Então mostra que de fato estamos longe aí de se tornar uma seleção brasileira organizada, competente e capaz de ganhar uma Copa do Mundo. Então nesse momento Filipe Luís sair do Flamengo em um lugar que está dando certo, em um lugar que ele tem comando, porque se nesse momento ele achar que um determinado jogador não tem condições reais de ser titular, ele vai barrar, ele vai ter o aval da diretoria e ninguém vai passar por cima dele. Então, ir para a seleção brasileira teria N impedimentos para que ele crescesse como treinador. Ainda mais ele agora que está iniciando a sua carreira como treinador de futebol. Então eu concordo plenamente, Filipe Luís está muito bem no Flamengo, tem tudo aí para se tornar um dos principais treinadores do nosso Mengão, vai conquistar título sim, pode ter certeza, né? Independente de ter uma equipe titular ou não, ele consegue mostrar, né, a qualidade da armação das jogadas, a qualidade do posicionamento da equipe. Então Filipe Luís aí com certeza chamando a atenção na mídia brasileira. Para vocês, será que Filipe Luís vai sair do Flamengo para treinar a seleção? Participa do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.